Olá, seja bem-vindo à nossa aula e hoje nós vamos calcular as equações quadráticas. Tal como nós estudamos na aula passada, as condições de existência de uma raiz dentro de uma equação através do cálculo da delta, hoje nós vamos calcular esse valor de delta e depois de termos calculado o valor de delta, vamos provar a existência dessas raízes. Aqui nós temos as nossas três equações e consecutivamente nós vamos ter que calcular essas três equações. Primeiro é x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. Aqui já está escrito. Eu já adiantei escrever. Primeira coisa que nós vamos fazer, tal como eu disse na aula passada, primeira coisa, nós vamos escrever a fórmula do delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Vamos ver o que é necessário para calcularmos o delta. Quais são os elementos necessários? Primeiro vai ser necessário o valor do b. Nesse caso é o coeficiente linear, é o 2. Depois vai ser necessário o valor de a, nesse caso é o coeficiente quadrático, que é o 1. Para quem não sabe como se calcula, como se designa o valor de A, B e C, na aula passada está tudo escrito. Pode ter a máxima explicação. Depois temos o valor de C, que é o termo livre. Nesse caso é o C, vai ser igual a 4. Depois nós vamos começar a resolver. É o delta é igual a b ao quadrado. Qual é o valor do b? O valor do b é o 2. Qual é o quadrado de 2? É o 4. Menos 4 vezes o 1 e vezes o 4. Vamos ver aqui. O delta vai ser igual a quanto? Primeiro vamos manter esse 4 menos 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Então, logo, o valor de delta é igual a menos 12. Aqui nós já temos o valor de delta. Vamos às condições. Tal como nós podemos ver aqui, o delta é negativo. E, tal como diz a condição, quando o delta é menor que zero, quando o delta é menor que zero, não há existência de uma função, de uma equação. Não há existência de raiz de uma equação. Aí, nessa equação, não iremos obter uma raiz. Vamos aprofundar mais. Nós temos a fórmula do cálculo do valor, a fórmula do cálculo das raízes de uma equação, que é x1 e x2 vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Tal como nós podemos ver nessa fórmula, o delta, para nós podemos calcular as raízes de uma equação, o delta deve ser calculado a raiz do delta. E sabe-se que a raiz quadrada de um número negativo não existe. Sabe-se que não há existência de raiz quadrada de um número negativo. Por isso, diz-se que quando o delta é menor que zero, as raízes, não há existência de uma raiz.
Então, vamos ver essa segunda. Vamos ver essa segunda equação. 3x ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Também aqui vamos primeiro colocar os valores de A, B e C. O A é igual a 3. O B é igual a menos 1. Desculpa, aqui foi falha. O B é igual a menos 1. E o C é igual a menos o 2. Vamos calcular o delta. Tal como nós podemos ver aqui, o valor do... Já temos a fórmula aqui do cálculo do delta. O valor de 1, o valor de B é menos 1. Então, o quadrado de menos 1 equivale a 1. Menos o 4 vezes quanto? Vezes o A, vezes 3 e vezes o C, vezes o menos 2. Calcularemos. Primeiro vamos manter o 1. Menos 4 vezes menos 2, isso é igual a 8. 8 menos 4 vezes menos 2, isso é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a mais 24. Nesse caso, o delta vai ser igual a 25. Tal como exige aqui na fórmula, o cálculo de raiz do delta, do raiz quadrada do delta, vamos calcular logo aqui. A raiz quadrada do delta vai ser igual a raiz quadrada de 25. Logo, raiz quadrada de delta vai ser igual a 5. Vamos ver, por que nós calculamos a raiz quadrada do delta? Porque o x é maior ou igual, porque o delta, o valor do delta, é maior ou igual a 0. E nesse caso, para a condição, segundo a condição de existência de raiz de uma equação, quando o delta é maior que 0, haverá existência de duas equações, de duas raízes reais e distintas. Vamos ver, nós já temos o valor da raiz quadrada do delta. Vamos colocar essa fórmula. O x1 e 2 vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Vamos calcular o valor de x. O x vai ser igual a menos b. Qual é? Nós já temos o b aqui. O b é negativo. Quando vem aqui já vai ser positivo. Vai ser o b, o 1, mais... Já calculamos o raiz do delta. É o 5 sobre 2 vezes... O valor de a é 3. 2 vezes o 3. Nesse caso, isso vai ser igual a quanto? 1 mais 5 é igual a 6 sobre 6. E isso vai ser igual a 1. Nesse caso, nós já temos o valor de uma das raízes, que é igual a 1. Vamos calcular a segunda raiz. Nesse caso aqui é o x2. O x2 vai ser igual a menos 1 menos b. Nesse caso, o b é negativo. Multiplicado com menos 1 vai ser positivo. Vai ser igual a 1 menos o 5 sobre 2 vezes o 3. Isso vai ser igual a quanto? A menos 4 sobre o 6. Isso vai ser igual a menos 2 sobre 3. Tal como nós temos aqui. Então, nós já temos a solução das raízes. Vamos ver qual é a solução. A solução, o x pertence a números reais, tal que x
é igual, temos o menos 2 sobre 3 e o 1. Então, essa é a nossa solução de o quê? De uma equação com o valor de delta maior que o zero. Vamos calcular a última equação. O x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Vamos calcular o valor de delta. Delta, primeira coisa, vamos tirar os valores de A. O A é igual a 1, o B é igual a 4 e o C é igual a 4. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Vamos, delta vai ser igual a quanto? B ao quadrado. B ao quadrado, aqui temos o 4. É o 16 menos o 4 da fórmula vezes o 1 e vezes o C, que é o 4, vezes 4. Então, delta vai ser igual a 16 menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 vezes 4 é igual a menos o 16. Então, nesse caso, o delta vai ser igual a 0. Tal como nós vemos, estamos a ver aqui, isso não precisa escrevermos a condição. Isso quer dizer que o delta é igual a 0. E tal como nós aprendemos na aula passada, quando o delta é igual a 0, só há a existência de uma raiz. Nesse caso, nós chamamos de duas raízes reais e iguais. É uma raiz. Então, vamos continuar. Sabe-se que a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Então, vamos calcular o x1 e o x2. x1, primeiro vamos calcular o x1. x1 vai ser igual a quanto? A menos b mais a raiz quadrada do delta sobre o 2 vezes o a. Então, o x1 vai ser igual a quanto? x1 vai ser igual, nós aqui já temos o b. O b é o 4. Então, vindo aqui vai ser o negativo. Vai ser menos 4 mais o raiz quadrada do 0 é 0 sobre 2 vezes 1. Então, isso vai ser igual a quanto? A menos 4 sobre 2. E isso vai ser igual a menos... Isso vai ser igual a menos 2. Vamos calcular o x2. O x2 vai ser igual a menos b menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Continuando, o x1 vai ser igual a quanto? Colocamos aqui. O x2 vai ser igual a menos 4 menos 0 sobre 2 vezes o a. O 1. Nesse caso, menos 4 menos 0, isso equivale a menos 4 sobre 2. Isso é igual a menos 2. Tal como nós podemos ver aqui, o valor de x1 e do x2 é o mesmo. É real. Aliás, é igual. Menos 2 e menos 2. Por isso que diz que quando o x é igual, quando o delta é igual a 0, a existência de duas raízes reais são essas e iguais. Neste caso, o que geralmente nós chamamos de uma única raiz. Para colocarmos a solução, o x pertence ao número real, tal como diz a condição. Tal que o x é igual a menos 2. Então, a nossa aula sobre cálculo de uma equação quadrática
de acordo com as condições de existência de uma raiz. Termina aqui. Convido-lhes a assistir mais vídeos, mais aulas e convido-lhes a subscrever-se no meu canal para ajudar-nos a crescer. Até mais!